Salve, meus alunos, meus queridos que estão aqui nos acompanhando no Filosofia da Coruja. Hoje vamos falar, da continuidade ao que era o nosso mini curso introdutório à filosofia clínica. Tá? Então a gente tinha em outro canal, nós falamos e aí acabou que perdemos esse canal, enfim. E aí estamos fazendo novamente algumas aulas. A aula de hoje é por que fazer uma pós-graduação em filosofia clínica. Tá? E depois já começo com a aula 1, que é a historicidade. Tá? Então, por que da filosofia clínica? Por que fazer uma filosofia? Por que filosofia clínica como terapia? Tá? Então, antes de mais nada, quero que você se inscreva no canal, compartilhe este vídeo, siga-nos nas redes sociais, Filosofia da Coruja, tá? Nosso Instagram também temos reflexões filosóficas, vamos ter aqui aula de sociologia, filosofia para iniciantes, com foco aí no Enem, enfim, tá? Então vamos trabalhar várias questões, também vamos fazer análise de letras de música dentro da questão quando ela foi feita e em paralelo com a realidade de hoje, tá? Então é o seguinte, a filosofia clínica, ela nasce ali nos anos 80 com Lúcio Pater, porém ela já é muito tempo, já vinha sendo feita, não com esse intuito, nessa questão, tá? Então a filosofia clínica, ela trabalha com a questão da existência da pessoa, existencialidade, trabalha dentro de alguns tópicos, tá? Aqui vocês já vão ver algumas aulas que a gente já tem. Então, trabalha com a historicidade, que é a próxima aula que a gente vai falar, que é basicamente tudo que a pessoa nasceu, que ela lembra até o dia de hoje. Tá? Então, como é que é feita? Então, a filosofia clínica ela pode ser feita em qualquer lugar, tá? Em qualquer ambiente, pode ser numa praça, onde achar melhor, não necessariamente precisa ser dentro de um consultório, tá? Porque dentro da psicanálise, hoje ainda estão ali querendo, aceitando fazer por videoconferência ou em qualquer lugar, mas a questão do divã, deitada, não tendo esse contato visual, com o terapeuta, se faz jus dentro da psicanálise, tá? Para que a pessoa não fique intimidada, tal, dentro desse sentido. E aí ela vai falando, que o que ela vem à cabeça, que é livre associação. E dentro da filosofia clínica, não. Tá? Ela vai falando e a gente vai ponderando, vai pontuando, vai pegando algumas questões, não pontuando, mas vamos pegando, pontuar no sentido de ir pegando, ir captando, dentro das emoções, prejuízos, o que ela acha de si, o mundo como representação, ou seja, o mundo como ela acha, enxerga o mundo, que a gente vai falar também sobre isso, já tinha falado, como eu falei no outro canal, mas vamos falar novamente, tá? Então, basicamente é isso, são 18 meses, é uma especialização, a priori, tá? Ela era necessária fazer ter a formação, tá? Em filosofia, tá? Em filosofia, certo? Até 2010, agora não me lembro mais ou menos, enfim, até um período era necessário que você tivesse a graduação, a licenciatura em filosofia, para fazer a pós-graduação em filosofia clínica, tá? Ela é uma especialização. Porém, de um tempo para cá, só algumas já você pode fazer, tendo paga algumas disciplinas, algumas coisas de filosofia já é aceito, tá? Então a gente tem a certificação A e B. A certificação B é aquela que você faz a pós-graduação, são 18 meses mesmo, tá? Assim, você pode terminar, libera mês a mês. Então geralmente tem o primeiro módulo, aí são 24 exercícios, mais ou menos, e aí deixa eu até abrir aqui para refrescar a memória. Então são 24 exercícios, tá? E ali tem duas leituras, você tem que dar uma lida,
bem, né, no que estão pedindo, nas apostilas, né, e aí você tem, né, diante, tá? Isso, primeiro modo, introdução à clínica e fundamentos, né, e introdução à filosofia clínica e aos fundamentos teóricos, tá? Então ela tem a escuta e o silêncio do Yugoa, tá? Que é também um filósofo clínico, que escreveu um livro, muito bom esse livro. Depois tem um caderno A, tá, em PDF, que ali ele mostra mais ou menos uma situação de atendimento, tá? Quando, por exemplo, quando a ordenação dos conteúdos para a formação do filósofo clínico, podemos aventar o que segue: um mundo como representação, aspectos da lógica formal, aspecto do empirismo, aspecto da análise analítica da linguagem, certo? Então, ou seja, é a parte básica, né, do que a pessoa pensa, tá? E aí a gente monta a estrutura do pensamento, que é a EAP, tá? EAP, a estrutura do pensamento. Aí tem os submodos, certo? Aí tem a esteticidade, somaticidade, aspectos métodos psiquiátricos, pré-estágios, enfim, aí tem já mais a parte avançada, tá? E aí a gente vai nos exames categoriais, ou seja, aspectos legais, que a gente explora as 5 categorias, como assunto, tá? O que a pessoa está conversando, está falando, se ela muda muito constante de assunto, circunstâncias, o que está em volta da circunstância que ela está falando, se ela remete sempre a um lugar, tá? Ou também tempo, né? Se ela fala muito tempo, tá? Então a gente vai, né? É muito bacana, cara, é uma das coisas fantástica, tá? Então, isso é o caderno, e tem o que ele chama de, que é o que a gente vai fazer um pouquinho, falar um pouquinho, tá? Que é o encarte que o Lúcio Pachter fez, tá? O propedêutica, tá? Que aí fala dos exames categoriais, tá? De todos os tópicos, tá? O papel aí do filósofo clínico, enfim. Então, assim, aí você tem, no primeiro módulo, só voltar aqui, são 44 horas, tá? Horas aulas, e são 27, tá? Atividades. E dessa 27 tem 2 redações, tá? Então sempre vai ter, tá? Redações, tá? Todos os módulos vão ter redações. E essas redações já servem como base, não precisa fazer o TCC, tá? Então é por isso que é um curso bem pesado. Você pode terminar esse módulo em 3 dias, vamos supor. Acho difícil, mas vamos supor. Mas só vai liberar o próximo, né? Se você começou hoje, né? Certo? Por exemplo, dia 10, né? Sei lá. Por exemplo, hoje, né? Dia 7 de novembro. Então você só vai começar o outro dia 7 de dezembro. Tá? É mês a mês, não adianta. Tá? Por isso que é bem pesado, é cansativo. Tá? Aí são vídeos, tá? Ele falando, tá? E aí você marca questões. Interessante é o seguinte, então 4 questões às vezes. Cada um vale 2,5. Então se você errar 2, fica com 5. Tá? E aí às vezes você tem sempre a segunda chance. Então você ficou com 5. Aí você, caramba, poxa, e agora, né? Desmarco aquela, marco a outra. Aí ele muda a ordem, lógico, das questões, muda a ordem de tudo. Aí você vai e acaba marcando. Pode tirar um 2,5, né? O 0. Então é bem, você tem que estudar mesmo, tá? Porque, e aí, além de ter áudio ele falando, né? Você tem que ler o texto, ele tem áudio falando, e tem a questão de vídeos também, tá? Também tem vídeos, certo? Que aí eles vão falando, mostrando o vídeo, e do vídeo você tem que interpretar. Então, assim, é muito bacana, é cansativo, é pesado, mas vale a pena. Você tem um entendimento, né, muito poliforme das coisas, você tem uma questão,
um olhar clínico muito gigantesco diante das coisas das pessoas. Tem pessoas de RH, de psicanálise, psicólogo, psiquiatra, que é a formação do Lúcio Pacta. Ele é psiquiatra, né? Ele é médico, né? Psicanálise, também fez psicologia, doutorado, tudinho, e fez essa, né, idealizou, né, essa forma, tá, de filósofo clínico. Tá? Então, assim, ajuda muito na questão do RH, tem muita gente fazendo, tá? A gente faz algumas palestras, algumas aulas, né, algumas questões, enfim, tá? Então, a certificação B, ela serve para isso, você fazer palestra, você fazer, né, essa questão de aulas, você fazer pesquisa, e a certificação A é aquela que você tem que ter ali uma residência em algum lugar, tá? É como se fosse medicina, tá? Você tem que ter uma residência para você poder clinicar, você ter na ANSIF, né? Certo? Você ter ali seu registro, tudinho bonitinho, tá bom? Ok? Então, isso é, faço ou não uma pós-graduação em filosofia clínica, né? É o tema desse vídeo, sim, tá? Eu acho que vale a pena, tá? Para quem quer ter aí um bom entendimento, trabalha com gestão de pessoas, é fundamental, certo? Não que você vai sentar com a pessoa e vai querer, não cura, tá? A ideia é assim, a gente não acha um problema, não é uma cura, tá? Talking cure, né? Como dizia Lacan, tá? Não, é você entender, a pessoa entender o contexto onde ela está situada, tá? Eu vou explicar no próximo vídeo, tá? Mais detalhes, ok? Ó, tranquilos? Tá? Então fiquem atentos aí à próxima aula. Obrigado por estar aqui no Filosofia da Coruja, tá? E fique atento à nossa próxima aula, que vamos falar aí sobre, né, a historicidade e mais coisas sobre filosofia clínica. Até mais.